Saudações, galera do São Francisco! Bem-vindos a mais uma aula de História para o segundo ano. Nesse bimestre, estudaremos o capítulo 5 do nosso livro, Brasil, Independência de um Império Escravista. A vinda da corte portuguesa para o Brasil estava de acordo com o projeto de vários políticos e intelectuais de formar um Império Luso-Brasileiro com sede no Rio de Janeiro. Mas o período joanino não foi nada tranquilo, com muitas guerras e conflitos, como a invasão da Guiana Francesa em 1809 e da província cisplatina, atual Uruguai, em 1816 e a Revolução de Pernambuco, em 1817. Em 1820, Portugal se encontrava em uma situação complicada. Era administrado por ingleses, o rei estava no Rio de Janeiro e a economia prejudicada com a abertura dos portos brasileiros. Nesse contexto, membros da burguesia, clérigos católicos e militares promoveram a organização de um movimento de contestação. Em agosto de 1820, aproveitando a ausência do Lorde Protetor britânico, os portugueses iniciaram um movimento revolucionário, que tomou a cidade do Porto e em poucas semanas atingiu Lisboa. A partir do Levante, uma nova junta governativa tomou o controle de Portugal. Uma vez no poder, as juntas governativas iniciaram os preparativos para elaborar uma constituição que colocasse limites ao poder do rei. Dom João foi pressionado para voltar para Portugal, para aceitar a Constituição ou perder a coroa. No Brasil, que desde 1815 era Reino Unido a Portugal, assista a aula anterior para lembrar melhor dessa parte. Aconteceu as eleições que escolheram os deputados que iriam participar da elaboração da Constituição Portuguesa. E Dom João decidiu voltar para Portugal em 1821, deixando seu filho Pedro de Alcântara como príncipe regente. Quando as cortes portuguesas se reuniram, ficou claro que a intenção era recolonizar o Brasil. Eles decidiram a volta de órgãos administrativos do Rio de Janeiro para Portugal, o envio de tropas para o Rio de Janeiro e o imediato retorno do príncipe regente a Portugal. As atitudes das cortes portuguesas ia progressivamente aumentando na elite brasileira a ideia de separação de Portugal. Um movimento organizado para defender a permanência de Dom Pedro no Brasil conseguiu 8.000 assinaturas, e no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro declarou que ficaria no Brasil, desobedecendo Portugal. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. O rompimento ia ficando cada vez mais evidente. Em maio foi decretado Cumpra-se, medida que determinava que as leis e ordens de Portugal só teriam validade no Brasil com o aval do príncipe regente. No mês seguinte, em junho, foi determinada a convocação de uma eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte no Brasil. Em agosto, ordens de Lisboa chegaram ao Brasil, com a mensagem que o retorno de Dom Pedro para Portugal deveria ser imediato, que todas as suas decisões foram anuladas e seus ministros eram acusados de traição. Dom Pedro recebeu a notícia enquanto estava em viagem a São Paulo, recebendo também cartas de sua esposa, Dona Leopoldina, e do seu ministro José Bonifácio, incentivando o príncipe a declarar a independência. Era o dia 7 de setembro, e às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro declarou que o Brasil era, daquele dia em diante, um país independente, liberto de Portugal. A partir daí foi iniciada uma guerra de independência, pois algumas províncias optaram por manter-se leais a Portugal. Depois de alguns anos de guerra, a independência do Brasil foi reconhecida por Portugal em 1824. Nesse período, de 1822 a 1824, o Brasil começava a se organizar como nação independente, enquanto derrotava as províncias que ainda eram leais a Portugal.